Hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma pessoa que decidiu controlar a psoríase de um jeito diferente, sabe? Olhando para um lugar que a maioria dos tratamentos simplesmente ignora. O que acontece dentro do nosso corpo. É uma história de descoberta que vira de cabeça para baixo a abordagem mais comum. E tudo começa com essa frase da Helena. É uma frase que já diz tudo, né? Ela resume bem o peso emocional de conviver com uma condição que não afeta só a pele, mas a vida inteira. Foi a partir daqui que a busca por respostas realmente começou. E o resultado dessa busca toda está aí na tela: 90%. Uma redução de 90%, tanto nas lesões da pele quanto nas dores das articulações. É um número que impressiona e faz a gente pensar na hora como isso foi possível. Bom, é exatamente esse caminho que vamos entender agora. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. A história da Helena não é só sobre umas manchas na pele, não. É sobre como uma condição crônica pode, aos poucos, ir dominando cada pedacinho da vida de alguém, tanto o lado físico quanto o emocional. E o ponto de partida era uma barreira emocional muito forte: a vergonha. Isso aparecia em decisões do dia a dia que a gente nem para pensar, como escolher a roupa para sair. Qualquer peça mais clara ou que mostrasse a pele já era descartada. E com isso, muitas situações sociais também ficavam de fora. E essa vergonha, claro, acabava levando a outra coisa: o isolamento. Gestos simples, como um abraço, podiam virar um momento de ansiedade. Com o tempo, a vontade de sair de casa foi diminuindo, sabe? E isso cria um ciclo de solidão bem perigoso. E como se todo esse fardo emocional não fosse suficiente, depois de alguns anos, o corpo começou a cobrar um preço diferente. A dor física deu as caras, principalmente nas articulações, colocando mais uma camada de sofrimento no dia a dia. Essa linha do tempo aqui mostra bem como a coisa foi evoluindo. Começou com uma manchinha só no braço, dali foi se espalhando para as costas, joelhos, cotovelos. Anos depois veio a dor nas juntas, mas o ponto de virada mesmo, o estopim, foi o diagnóstico de artrite psoriásica. Foi nesse momento que a Helena decidiu que precisava de uma abordagem totalmente nova. Esse momento foi o divisor de águas. Em vez de continuar, como ela mesma dizia, tapando o sol com a peneira, só com tratamentos superficiais, ela começou a pesquisar a fundo. Ela estava convencida de que a verdadeira causa do problema estava lá dentro do corpo. E essa foi a pergunta que guiou toda a pesquisa dela. Uma pergunta que parece simples, né? Mas que desafiava tudo o que ela já tinha tentado. Afinal, se os cremes e pomadas não resolviam o problema na raiz, a longo prazo, talvez o problema não estivesse ali na superfície, onde todo mundo olhava. E a pesquisa levou a essa resposta, que é uma virada de chave. A psoríase não é uma doença da pele, mas sim uma doença que se manifesta na pele. A raiz do problema é um desequilíbrio no sistema imunológico. Para ser mais específico, um excesso de umas proteínas chamadas citocinas inflamatórias. Elas são como mensageiros que dão a ordem errada e fazem o corpo atacar a si mesmo. Aquela inflamação que a gente vê do lado de fora é só o resultado dessa briga interna. A investigação foi ainda mais longe e identificou quem eram os generais por trás desse caos todo. São esses nomes aí: TNF-alfa, IL-17 e IL-23. Entender que eram esses os mensageiros principais foi o passo fundamental para começar a pensar em como acalmar essa resposta do corpo. Entender o porquê já foi uma vitória e tanto. A segunda grande vitória foi descobrir o como. Ou seja, descobrir que a própria natureza oferecia um jeito de modular essa resposta inflamatória sem precisar de remédios super agressivos. Esse foi o grande clique da jornada que levou a esses 3 ativadores naturais. E aqui está a estratégia de 3 pontas que ela descobriu. Primeiro, a curcumina. Ela age direto naqueles generais que a gente falou, as citocinas, para dar uma acalmada nos ânimos. Depois, vem a própolis, que funciona como um baita antioxidante, ajudando a combater o estresse, que piora a inflamação da pele. E para fechar, o UCI, que é um tipo de colágeno que ajuda a educar o sistema imunológico para ele parar de atacar as articulações. É uma abordagem completa, agindo por dentro. Ok, com essa combinação poderosa em mãos, o desafio virou outro, um desafio prático. Como transformar essa descoberta numa rotina fácil de seguir, consistente e acessível? Foi aí que a experiência pessoal dela acabou dando origem a uma fórmula que unia tudo. No começo, a abordagem era bem complicada.
tinha que comprar 3 potes de suplementos diferentes, o que, além de sair caro, era confuso para acertar a dose de cada um. A solução foi criar uma fórmula única que juntasse os 3 ativadores na proporção certinha, simplificando tudo de uma vez. O objetivo por trás da fórmula era bem direto: pegar essa combinação de ingredientes que funcionou tão bem e colocar tudo num frasco só, para ser tomado numa dose diária, simples e padronizada. Agora, para quem se identifica com essa história e pensa em adotar uma abordagem parecida, de olhar para dentro, existem algumas coisas práticas que são importantes de saber. Vamos dar uma olhada nos pontos principais. Um ponto muito importante em qualquer abordagem que age de dentro para fora é a consistência. O corpo precisa de tempo para responder. Por isso, a recomendação geral é um período de 2 a 3 meses de uso contínuo, para que as mudanças comecem a aparecer de verdade. A fórmula que surgiu dessa experiência, por exemplo, até oferece uma garantia para incentivar esse período inicial de teste. E sempre parece aquela dúvida super comum: tá, mas e os tratamentos que eu já uso por fora na pele? Essa abordagem interna não vai atrapalhar? E a resposta é sim, pode usar juntos sem problema nenhum. Pensa só, uma coisa age por dentro, acalmando o sistema imunológico, a outra age por fora, direto na pele. Uma não interfere na outra, na verdade, elas podem até se ajudar. Outra questão essencial, claro, é sobre a segurança. Tem alguém que precisa ter mais cuidado ou que não deveria usar esse tipo de suplemento? A orientação aqui é a padrão para a maioria dos suplementos naturais, que é não recomendar o uso para gestantes e mulheres que estão amamentando. E, como sempre, o mais importante é que pessoas nessas condições conversem com um profissional de saúde antes de começar a tomar qualquer coisa. E para a gente fechar, vamos voltar para essa lição poderosa da jornada da Helena com as palavras dela mesma. É uma mensagem que dá força, sabe? A ideia de que não é preciso aceitar o sofrimento, que quando se entende o que acontece por dentro e se age na causa com consistência, o corpo tem uma capacidade incrível de responder. Toda essa análise nos deixa com uma reflexão. Diante de um problema que é tão visível, que aparece na pele, talvez a solução mais eficaz não seja só ficar olhando para a superfície. A pergunta que fica no ar é essa: e se a verdadeira resposta sempre esteve do lado de dentro?